Bom dia, gente, acordando com Jesus, né? Dormindo e acordando com ele. Não tem melhor do que isso, né? Tem muitos que confiam num parceiro, numa parceira. Eu prefiro confiar em Deus, né? Pô, Roseli, você entrou para quê? Eu entrei aqui para fazer uma leitura bem pequenininha com vocês. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Vejam aí. Olha, gente, junto com um dos pastores que eu frequentei, né? Deixa eu ver aqui, que o vento aqui tirou. Aí ele usava muito assim, né? O pessoal acreditar, tá aqui na palavra, viu? Tá aqui na palavra, na Bíblia. Tá no livro de vocês. Não estou dizendo uma eventualidade, não. Tá aqui bem escrito. Por isso que eu reforço aí com vocês. Vocês podem confirmar. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Vamos lá. O maior mandamento. Já diz aqui o capítulo. O maior mandamento, Roseli. O maior mandamento, respondeu Jesus. Onde está isso mesmo, Roseli? Capítulo 22 de Mateus, versículo 37 a 39. Vamos lá? Respondeu Jesus: ame ao seu Deus de todo o seu coração. Por isso que ele está no meu coração, no meu pensamento sempre. Por isso que eu estou vivo. E de toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. Precisa entender ainda mais, que é um mistério. Gente, eu só conhecia Deus, Jesus Cristo, assim por cima, né? E olha que eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, mas eu conheci assim um Jesus, um Deus por cima. Ele sempre foi o maior de tudo, pioneiro da minha vida. Mas o entendimento eu vim tendo aos poucos, né? Por isso que o pessoal fala assim, Roseli, você não pode uma religião, a gente vai, para a gente entender, a gente tem que conhecer, né? Aí eu vim passando de uma por a outra para ver, para entender o, a maneira que tem de atuação de uma para outra, né? É só um entendimento, viu, gente? Não é porque uma é melhor ou pior que a outra, que Deus é Deus, não é religião. Deus é fazer o bem. Bom, Roseli, voltando aí, capítulo 22, versículo 37 a 39. Vamos lá. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Primeiro mandamento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante. Peraí, gente, peraí. Este é o primeiro mandamento, o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas falam assim, pô, Roseli, por que você não muda? Já passou por tanto, já levou tanto na cara. Aí eu falo assim, gente, aí eu fico no meu pensamento, né? Nem tudo
a gente fala, porque a Bíblia, você diz que é cristão, cristã, né, conhecedora, você vai de encontro a outra pessoa, aquela que frequenta a igreja e conhece como eu conhecia. E ainda estou conhecendo, viu? Não sou expert de religião, não, de Deus estou conhecendo aos poucos, né? Eu amo Ele, isso eu tenho certeza absoluta, que Ele é tudo na minha vida. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, né? Eu creio, né? E vocês creem também, né? Para quem me conhece, sabe o que já foi passado na minha vida, o que ainda estão passando, se aproveitando, mas Deus é fiel. Eu creio que Ele é amor, mas Ele é justiça. É um detalhe muito certo, viu, gente? Porque fala, Deus é amor, dando murro em você, tapa na cara, Deus é amor, fazendo um monte de coisa errada, aí Deus é amor, mas é justiça também, viu, gente? Não esqueça, não. Bom, gente, a gente viu aqui no maior mandamento, o qual? Já diz em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Foi o que eu li aí com vocês. Então, o primeiro mandamento, ele diz que amar Deus sobre todas as coisas. O segundo é o quê? Amar ao teu próximo. É bem semelhante, né? Muitos falam assim, como é que ama o teu próximo? Quando é amigo, quando é parceiro, é fácil, mas se o inimigo não desejando o mal, eu estou amando o meu próximo, porque levando murro na cara, tapa na cara, e não desejando o mal, não estou amando ele, estou amando ele, estou desejando o melhor para ele, jamais o mal. Eu quero é o bem, quero que ele viva muito, até para ele ver a minha vitória. Eu quero que ele viva muito, viu? A vitória que Deus faz com cada pessoa, né? Que nele ama, que nele coloca como pioneiro. Eu coloco como pioneiro, porque eu falo, Deus, o Senhor na frente. Às vezes eu não tomo uma decisão, porque eu falo, e repito sempre, Deus, faça a tua justiça e por mais que venha acontecendo, porque nem tudo que a gente vê é, né? Aí eu prefiro confiar nele, porque às vezes eu já tive muitos pensamentos errados de pessoas e quando no decorrer eu vim descobrir foi outra, né? Então eu coloco na mão dele. Não é porque eu tenho você tem dúvida? Não, não tenho dúvida, não. Eu quero crer que eu quero crer e creio que Deus é maior do que meus pensamentos, minhas atitudes. Claro que às vezes o coração grita, fala mais alto, o pensamento vem, se você tem os momentos legais, bom, sincero, verdadeiro, naquele momento, vem. Eu peço a Deus, eu não consigo frear. Talvez eu não tenha uma manutenção correta, né? Porque você já viu um veículo sem manutenção, os equipamentos funcionar sempre? Sempre vai ter alguma falha, algum mau contato. Em dias de chuva, alagamento principalmente, tem muitos mau contato nas luzes de seta, nos faróis. Sempre tem que mandar regular, né? Mesmo assim, é a vida das pessoas. Então, às vezes, naquele momento, aquela pessoa, ela foi
legal para você, mas nem sempre é. Ou às vezes aquela pessoa foi aquele cúmulo, como o veículo semana terceira e dá logo aquele grito. Eu uma vez entrei no meu carro, pô, ele estava funcionando normal, estava dirigindo normal, só dei uma parada. Só uma vez travou o volante, né? Porque eu fui fazer movimento, calçar o sapato, eu acho, e travou a direção, né? Aí eu, com medo de travar a direção, né? Aí eu, com medo, se por acaso eu me assustar, né? Travar a direção e não não pensar que eu encostei na direção, que aquilo aconteceu e eu ficar meio preocupada por não conseguir mexer a direção, né? Ao ligar, aí eu fiz o quê? Eu logo, olha, puxei o bancozinho, né, para não encostar na direção, desliguei o carro e depois fiz a ligação. É, estava tudo normal. De repente a direção ficou dura. Por quê? Por que ficou dura, Roseli? Porque ficou dura, já estava quase apagando o fogo e de repente apagou o fogo e o carro não ligou mais. Estava funcionando normalmente. E de repente o carro não funcionou. Ah, foi o que, Roseli? Foi a bateria aí. Bom, eu não sou mecânica, foi alguma coisa, não foi a bateria porque o carro estava ligando. Foi, acho que algum mau contato na época, não lembro bem, isso eu não lembro não, que foi. Então, o que eu quero dizer é que o quê? Nem sempre, meu carro é novo, né? Novo assim, dois, 2021, mas eu não ando circulando muito aí por aí, não. Ou até porque meu estado de saúde hoje me afastou um pouco da direção, né? Aí, por enquanto, viu, gente, eu vou votar com tudo, que Deus é fiel, eu creio que Deus dá a cura. E principalmente eu que sou fiel, temente a Ele. Mas você não era assim, nem sempre uma pessoa que é ruim, ela vai ser ruim a vida toda, ela pode melhorar. Nem sempre uma pessoa é boa a vida toda e ela vai ser. Nem meu filho, carinha bonitinha, ela pode mudar. Nem tudo que a gente vê por fora é por dentro, né? Daí a resposta que eu queria chegar. Nem tudo que a gente vê por fora, bonitinho, bonitinha, é por dentro. A gente tem que, para entender isso, a gente tem que ter vivido, conhecido, né? Então, primeiro, um dos maiores mandamentos, o primeiro, amar o teu próximo. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, por que você ama aquela pessoa que te fez mal? Como é que você ama? Ah, bom, a gente ama o nosso inimigo, aquele que te fez mal, quando você não deseja mal para ele, né? Não precisa estar o tempo todo dentro da igreja para saber isso, que eu tenho que amar, respeitar as atitudes bonitas, viu? Que eu não vou respeitar uma atitude incorreta, não. Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus é o primeiro mandamento. Se eu amo a Deus, como é que eu não amo o meu próximo? Tá meio vaga essa resposta aí, né? Então, é um momento de reflexão da gente pensar. Se eu amo a Deus, eu, pelo menos, não vou desejar mal ao
Porque, né, porque eu não desejo mal, vou estar andando de coloio, falsidade. Eu não sou assim. É o meu jeito, gente. Agora, eu não desejo mal. Cada um tem a opção de seguir a sua vida, eu sigo a minha. Então, bom dia, boa tarde, se falar comigo, também se não falar, eu respeito do mesmo jeito, ninguém é obrigado a ir com a minha cara, né? Só não desejo mal. Às vezes a gente não vai muito, porque porque recebemos a apunhalada, né? Às vezes a gente não vai muito com alguém, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite é uma questão de educação. E se a pessoa falar, porque pode ser, já dizia minha mãe, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, umas 3 vezes para a pessoa responder. Não, às vezes eu repito porque eu não quero, como a minha filha fala, né? Mãe, você fala baixo também, de repente as pessoas já ouviram. Aí às vezes eu falo alto. Aí eu falo uma, 2 vezes, a terceira vez eu respeito, porque pode ser que a pessoa não queira falar comigo, eu vou obrigar a pessoa a falar comigo. Não. Eu amo ao meu próximo quando eu falo com ele. Mas se ele não dá importância para mim, desejo amor, não desejo, ele segue lá, eu sigo aqui, só fiz a minha parte, tá? Era isso, gente. Mateus 22, versículo 37 a 39. Depois vocês olham aí. Beijão, tchau, tchau.